Boa noite, gente. Vamos aí para o nosso evangelho da quinta. Tá lá em Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. Peraí, que eu vi uma outra coisa, como sempre. E o fez subir a um lugar retirado. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então, numa primeira leitura, como sempre, eu vi 3 coisas aqui no final só para a gente refletir, tá? Agora, a hora que eu fui ler aqui para vocês, eu percebi uma coisa. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. Quase todas as vezes que Jesus queria fazer alguma revelação importante aos discípulos, que ele queria falar alguma coisa, ele ia para um lugar retirado. E isso vale uma reflexão para nós aqui, que às vezes quando a gente precisa tomar uma decisão difícil, ou quando a gente quer contar alguma coisa para um amigo, para uma amiga, quer ter uma conversa mais séria, mais reservada, a gente vai para esse lugar retirado também. Agora, talvez o lugar retirado mais difícil para a gente se colocar, seja o lugar do outro. Então, vale pensar isso aí, ó. Todas as vezes que a gente for fazer alguma coisa com alguém, vamos nos retirar para o lugar dele. Vamos nos colocar no lugar dele. E esse retirado aqui também pode nos trazer uma ideia de autoconhecimento, né? Que muitas vezes a gente precisa se retirar de uma situação que a gente está passando, de um relacionamento, de um trabalho, para poder pensar melhor, para poder sentir melhor, para poder talvez ter essa escuta bem passiva e imparcial e sem julgamento daquilo que Deus quer nos mostrar. Presta atenção, eles foram para um lugar retirado, foi onde Deus falou com todos eles: Este é o meu filho. Então teve uma revelação aí nesse lugar retirado. O outro ensinamento aqui é, depois que ele fala: Este é meu filho, escutai-o. Escutai-o. E a gente precisa escutar. E como que a gente escuta? Quando a gente silencia. Então é uma coisa completando a outra. Eu só vou escutar se eu me retirar. Se eu entrar para dentro. Eu só vou escutar se eu me recolher, se eu silenciar, se eu parar de falar, né? Depois vem aqui: levantai-vos, não tenhais medo. E por quê que Jesus se aproximou deles, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo?
Jesus não poderia ter falado? Pensa assim, poderia ter ido lá, ter pegado cada um deles, né, na mão. Ele era muito amoroso, ele era o verdadeiro símbolo do amor. Ele poderia ter ido lá, pegado na mão de cada um deles, levanta, né, não tenha medo. Ele falou, levantai-vos, ou seja, mais uma vez aqui, ele está mostrando que a gente tem que fazer a parte da gente. Então repara, todas essas vezes que ele auxilia, que ele faz algum fato extraordinário, ou ele faz algum milagre, o verbo que ele usa é o verbo do imperativo, é levanta-te. Ele ia falar, eu vou te levantar, eu vou te ajudar, eu te curei, agora eu vou te levantar. Não, levanta-te e anda, levantai-vos. Então presta atenção, gente, começa a prestar atenção a ler mais de uma vez a Bíblia, tá? A ler mais de uma vez. Não existe, ele não vai e pega ninguém e levanta. A gente tem que fazer a parte da gente em tudo, em tudo, em tudo. Depois, uma outra coisa que no final, o evangelista narra assim: ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Várias vezes, por várias vezes, Jesus, depois que fazia algum milagre, né, que falava alguma coisa para os discípulos ou para as pessoas que estavam seguindo, ele usou essa frase aqui: não faleis a ninguém. E infelizmente a gente tem uma mania muito grande de falar tudo e para todo mundo. A gente pode falar tudo, mas não para todo mundo. Nós precisamos escolher as pessoas que a gente divide os nossos problemas, as nossas alegrias. E por quê? Porque não dá para ficar contando tudo da nossa vida para todo mundo, porque a gente não sabe que tipo de vibração que isso pode trazer. Então escolham sempre as pessoas que vocês vão contar as coisas, né, que vão desabafar. E eu sei que né, o que eu penso, né, o que o outro pensa de mim não me importa, né? O que eu penso dele também pode não importar para ele. Mas a gente não pode se esquecer que somos todos feitos de energia. Então, muitas vezes, quando a gente está desprotegido, dependendo da pessoa para que a gente conta, desabafa o problema, se ela tiver com uma energia que não está muito legal e a gente não tiver bem e com um canal mais aberto, a gente vai sentir isso também. Qual que é a melhor forma da gente se proteger disso? Sempre rezando, sempre a prece, vai tomar banho, lava, se purifica e é isso, tá? Então, só pra gente fechar, vamos nos retirar, né, pro lugar do outro antes de fazer uma coisa dele. Vamos nos retirar para dentro de nós mesmos quando quisermos resolver alguma situação difícil, quando quisermos tomar alguma decisão difícil. Ou seja, essa retirada ela impõe o quê? Silêncio interno. Vamos escutar a voz de Jesus, a voz de Deus, né? E para a gente escutar, mais uma vez, a gente tem que silenciar. Silenciar para ser capaz de observar os sinais, de entender os sinais. E todas as vezes que a gente pedir alguma coisa para ele, vamos lembrar disso aqui. Levantai-vos. Então, vamos lembrar que tem que ter a nossa parcela, tá? Eu peço, mas eu entrego para ele alguma parcela. E, para finalizar, não faleis a ninguém. Conversa sempre primeiro com Deus primeiro. Escolhe Deus
como o seu melhor amigo, o seu melhor terapeuta e, além de tudo, é gratuito. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima quinta.